Quanto você precisa investir para receber R$ 4.000 por mês de dividendos? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, meus queridos. Então, aproveitando aqui, já deixa nos comentários quais são as melhores ações de dividendos que vocês estão investindo agora, nesse momento. E qual que é o tema que você quer aqui nesse canal no próximo vídeo. No último vídeo aqui a gente falou sobre como ficar milionário investindo em ações. Dei o passo a passo ali, fizemos cálculos também. E hoje um assunto aqui que muita gente pede, é a dúvida de muitos de vocês, porque tem a ver com número, meta, né? Muita gente começa a investir com foco no recebimento de dividendos, no reinvestimento de dividendos também no longo prazo, mas não tem muita facilidade para traçar suas metas, isso é natural. Muita gente sente dificuldade também para estimar mais ou menos em quanto tempo vai conseguir alcançar os seus objetivos. A gente sabe que ter em mente objetivos alcançáveis é fundamental para que você não acabe se frustrando pelo meio do caminho. Fundamental isso daqui. Depois desse vídeo, tudo isso aqui vai ficar muito mais claro para vocês. Vamos ter simulações de acordo com os dividendos atuais, é claro. Vamos ver quanto tempo que você teria levado para chegar nesse valor de renda passiva, quanto que você precisaria ter de patrimônio investido hoje nessas ações aqui para já estar recebendo 4 mil por mês de dividendos. E o mais importante, na minha opinião, é que, é claro, vamos ver quais são as estratégias que vão te fazer alcançar esses objetivos aqui com menos dificuldades e os erros que você precisa evitar, inclusive alguns não óbvios, para otimizar os seus resultados. E um deles é que você não deve comparar os dividendos que as empresas estão pagando em determinado momento, né? Nunca você deve fazer isso com o retorno da renda fixa como fator determinante na sua análise e na sua decisão. Se você ainda não me conhece, eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos, certificado para mais um vídeo aqui do Valor em Ação. Seja muito bem-vindo. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se você deseja aprender sobre investimentos, finanças, gratuitamente, diariamente aqui comigo, deixa o like no vídeo e se inscreva nesse canal agora mesmo, se você ainda não for inscrito, e vamos junto nessa jornada aqui. E sim, é verdade que os dividendos ali, os valores necessários para você conseguir uma renda significativa com dividendos, às vezes podem, a princípio, afastar o interesse de muita gente que tem interesse em viver de renda, né? Mas o negócio ele não é bem assim, meus queridos. Nossa Senhora do Buy and Hold, protetora dos investidores de longo prazo, ela vai te ajudar, mas você precisa se ajudar também, né? Acreditar no poder dos juros compostos e provar para ela que você não é um mão de alface. O montante, né, que você precisa ser acumulado, ele vai se acumulando aos poucos. Os próprios proventos, os dividendos reinvestidos ali vão te ajudar a fazer essa bola de neve crescer. Então confia e aporta. Então R$ 4.000 por mês de renda é o equivalente a R$ 48.000 por ano. Hoje o dividend yield das ações da Taesa é de 12,85%, segundo o Status Invest. Pagou cerca de R$ 4,66 por unit nos últimos 12 meses. Para receber R$ 48.000, seriam necessários aproximadamente 10.300 units TAE11, o que seria equivalente a um patrimônio de R$ 372 mil aproximadamente. Já já a gente vai ver quanto que teria sido necessário investir para acumular esse patrimônio em ações da Taesa nos últimos anos. No caso da Copel, o dividend yield hoje é de mais de 24%, mas não seria realista usar isso daqui na simulação. Boa parte desses dividendos são extraordinários e não recorrentes. Então, de acordo com a plataforma do AGF+, o dividendo esperado para a CPLE6 é de 74 centavos por ação. Isso dá aproximadamente 12% de dividend yield, ou seja, com base nesse valor aqui seria necessário um patrimônio de aproximadamente R$ 400 mil também. Lembrando que caso a empresa distribua dividendos extraordinários no próximo exercício, provavelmente vai ser possível atingir essa meta aqui com menos patrimônio do que isso. Então, antes de fazer as simulações, né, com ambas as ações aqui, para ver quanto que você teria precisado investir ao longo dos últimos anos para acumular esse patrimônio aqui, a gente precisa destacar que não é porque a Selic está subindo que você deve migrar seus investimentos para renda fixa e esquecer as ações pagadoras de dividendos, os fundos imobiliários também. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não acha que investir num título de renda fixa que paga 10% ao ano, meus amigos, é o mesmo que receber dividendos sustentáveis de 10% ao ano de uma boa empresa, tá? A renda fixa ela tem o papel dela na nossa carteira, com certeza, principalmente quando a gente tem objetivos de curto prazo em mente, eu sempre falo isso, mas concentrar todos os seus ativos em uma única classe, seja ela qual for, é arriscado, tá? Na renda fixa a volatilidade ela pode ser menor no geral, mas dependendo do prazo e do título, você pode ter retornos reais negativos. Num título pré-fixado, por exemplo, principalmente os mais longos, o risco ele existe e ele não é um risco tão baixo como muita gente
Imagina, então a pergunta que você como investidor deve se fazer não é se é hora de investir em renda fixa ou não, é hora de correr para renda fixa, ou é hora de comprar ações pagadoras de dividendos baratas, você deve vender ações agora, correr para renda fixa. Não é isso que você tem que se perguntar. Se você ainda tem esse tipo de dúvida, é porque provavelmente você não definiu ainda uma estratégia clara para os seus investimentos. Eu sempre falo isso para alunos, para o pessoal da consultoria. Então, taxa de juros vai subir, vai cair ao longo dos anos, mas não é possível afirmar que renda fixa ou ações são melhores ou piores apenas de acordo com o momento, tá, atual, de acordo com os juros. No longo prazo, as ações elas vão premiar o investidor paciente e disciplinado. Vale lembrar que parte desse prêmio é graças aos impacientes e indisciplinados que cedem suas ações a preços bem interessantes em muitos momentos da jornada. Por isso é importante se ajustar a sua alocação sempre de acordo com o seu perfil e objetivos, para você sempre aproveitar e não ceder essas ações e vender na baixa. E além disso, os investimentos de renda fixa, eles penalizam o investidor que está disposto a abrir mão desse dinheiro por um longo intervalo de tempo, que tem um longo prazo ali ao seu favor. Títulos de renda fixa têm vencimento e nesse momento você vai precisar pagar o imposto sobre o ganho de capital ali e ainda corre o risco de você não achar títulos com a rentabilidade tão atrativa quanto as do momento que você fez esse investimento, entendeu? Você vai ter que resgatar, pagar o imposto e reinvestir de acordo com as taxas que você encontrar no mercado. Ações, elas não têm esse problema. Por exemplo, se você investe num título que paga Tesouro IPCA mais 7% hoje com prazo de 10 anos, né? Daqui a 10 anos, quando esse título vencer, se você encontrar somente títulos semelhantes pagando IPCA mais 3%, você vai ser obrigado a reinvestir nessas taxas menores. Agora, se você compra uma ação barata hoje, pagadora de dividendos de uma boa empresa, né, ou até mesmo um fundo imobiliário pagando um prêmio muito bom, muito interessante, esses ativos eles não vencem, eles não têm vencimento. Você não precisa vender eles nunca mais, né, a não ser que você queira, é claro. Aí os dividendos que essas ações vão te pagar daqui a 10 anos, com base no preço que você pagar nelas hoje, o famoso yield on cost, ele vai ser muito interessante, desde que você faça boas escolhas, é claro. Deixando claro que não é recomendação, tá? Agora sim, simulando os investimentos aqui em ações da Copel nos últimos 10 anos, considerando R$ 1.400 por mês, de 2000 até 2020, o investidor ele já bateria a meta de mais de R$ 4.000 por mês, né? E olha que eu deixei de fora 2021 aqui da simulação por conta dos não recorrentes, senão o resultado seria realmente muito absurdo. Já no caso das ações da Taesa, investindo cerca de R$ 1.200 por mês, R$ 1.300 por mês, apenas nos últimos 10 anos o investidor já teria conseguido os R$ 4.000 por mês de renda passiva em 2021. A soma dos aportes teria sido de R$ 146 mil aproximadamente e o patrimônio acumulado de mais de R$ 400 mil. E você continuaria recebendo seus dividendos na tranquilidade. Então você percebe a diferença aqui? Se você pagou R$ 9,70 nas units da Taesa em 2011, elas não vão vencer agora em dezembro desse ano aqui e você não vai ser obrigado a pagar imposto sobre esse ganho de capital, né, nesse prazo e reinvestir pagando R$ 36, R$ 37 por unit caso você não queira. Você pode continuar com elas para o resto da sua vida recebendo seus dividendos tranquilamente. Quem comprou títulos do Tesouro IPCA mais em 2015, recebendo IPCA mais 7,5%, para resgatar em 2019 teria conseguido até reinvestir, porém recebendo IPCA mais 4,2%. O investidor ele não tem escolha de permanecer exposto àquela taxa pelo tempo que ele quiser. E aí, normalmente, quando as taxas já não estiverem mais tão atrativas na renda fixa, provavelmente as ações elas vão sofrer uma valorização por conta dessa migração que a gente tem de investidores, muitas vezes pelos motivos errados, assim como agora, por conta dos títulos de renda fixa parecerem mais interessantes no curto prazo, muita gente está tirando dinheiro de renda variável e colocando na renda fixa, também pelos motivos errados. Por isso que, considerando objetivos de longo prazo, é claro, quanto mais a renda fixa parece estar linda, mais eu dou preferência por acumular ações baratas. E quando a renda fixa ela está pagando pouco, como foi a realidade num passado não tão distante, não sei se vocês lembram, aí sim eu posso ajustar minha alocação taticamente, talvez, pensando em aproveitar possíveis oportunidades futuras, acumular um caixa ali abrindo mão de rentabilidade. Apesar de existir um mito também de que uma estratégia focada em dividendos, ela não é boa para a construção de patrimônio no longo prazo, que é só interessante para quem já tem muito dinheiro ali, muitos recursos acumulados, muito patrimônio, isso não faz muito sentido, pois, como eu disse, o próprio reinvestimento dos dividendos ele permite um efeito poderoso dos juros compostos no longo prazo. É ideal, inclusive, para quem está construindo patrimônio, sim,
né? Se a gente comparar o gráfico de vários ativos, de várias ações, fundos imobiliários reajustados pelos dividendos com os mesmos ativos ali, sem o reinvestimento dos dividendos, você vai ver que a diferença do resultado ela é absurda. Então, como eu disse, uma vez que você tem uma renda de dividendos ali com as suas ações, você não vai precisar vendê-las em nenhum momento, a não ser que você precise, que você queira ou que as empresas, algumas delas, percam seus fundamentos. Então, mesmo que o mercado ele tenha uma queda enorme também, por exemplo, o seu investimento ali ele pode desvalorizar muito em um ano ou outro, pode cair muito, isso não impacta muito o recebimento dos dividendos. É provável que sim, os dividendos sejam um pouco reduzidos. Algumas empresas de alguns setores da sua carteira provavelmente podem passar por alguns problemas, mas se você diversificar não vão ser todas. Tá? Então, de acordo com um estudo aqui do Robert Shiller, o risco dos dividendos diminuírem ele é muito mais baixo que o risco do preço das ações diminuir. Além de tudo, se você focar só em empresas ali com bom histórico de pagamento de dividendos, empresas com boa gestão e bom histórico de resultados, é bem possível que essa queda seja bem mínima nas crises. Além disso, as ações de empresas pagadoras de dividendos, elas ainda oferecem uma proteção contra a inflação. Evidentemente também, como eu disse, no curto prazo a gente vai ter crise, ter volatilidades pontuais, isso pode prejudicar a performance de alguns dos seus ativos, mas existe essa proteção contra a inflação que a gente tem quando a gente investe, isso principalmente pelo fato de que as empresas elas tendem a crescer junto com a economia. As empresas ao longo do tempo elas investem para expandir suas operações em aumento de produtividade, aumentam a escala, ganham sinergia. Isso geralmente se traduz em lucros maiores ao longo do tempo e isso se reflete também nas cotações que vão se valorizando. Além disso, especialmente em setores menos cíclicos e de mais recorrência, como é o caso do setor elétrico, as empresas tendem a reajustar os seus produtos ali e serviços de acordo com a inflação, às vezes até acima da inflação, de forma que as próprias receitas das empresas elas tendem a ser reajustadas pelo menos pela inflação no longo prazo, o que junto com o crescimento da demanda pelos serviços, mais investimentos das empresas, expansão ali, isso garante um efeito de crescimento real no longo prazo. É claro que a gente não vai generalizar, é óbvio que tem muita empresa que vai até falir nesse período ali, entregar retornos ruins, inferiores à inflação, principalmente empresas mal administradas, empresas que não têm muitos fundamentos. Por isso é fundamental você focar em boas empresas que possuem bons números, métricas saudáveis, que estão inseridas em setores perenes, porque essas são as ações que geralmente entregam retornos mais consistentes no longo prazo quando a gente fala de dividendos. Isso aí ainda protege, como eu falei para vocês, o investidor da inflação. Com uma carteira previdenciária diversificada e reinvestindo os dividendos, é totalmente provável que o investidor no longo prazo não apenas supere a inflação, como também obtenha retornos reais muito interessantes. Então a mentalidade de buy and hold ela é muito importante, nada de ser mão de alface, eu sempre falo, mas não significa também comprar ações e esquecer, deixar lá. É preciso você acompanhar o desempenho das empresas, para saber se vale a pena você continuar sendo sócio delas. E em muitos vídeos eu falo para vocês aqui como é que vocês fazem isso. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve aqui que a gente se vê no próximo vídeo. Eu sou o Badu Vieira, fico por aqui. Valeu!